Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Meu nome é Luiz Felipe, sou pastor desta igreja e gostaria de convidar você para assistir a uma série de mensagens que pregamos no culto da palavra, baseadas no livro do John Stott, O Discípulo Radical. Neste livro, John Stott trabalha algumas características esquecidas pela igreja na área do discipulado cristão. Características como inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, dependência e simplicidade. Essas características nos levam a entender biblicamente o que significa de fato ser um discípulo radical. Venha com a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. Hoje vamos nos ater à parte introdutória, dos nossos estudos. Vamos responder, ou tentar pelo menos responder a uma pergunta: discípulos ou cristãos? E na verdade, por que discípulo radical? Por que esse título, discípulo radical? Então a gente tem aí diante de nós um substantivo, um adjetivo e a união desse substantivo com esse adjetivo, discípulo radical, e a gente vai tentar desmembrar, desmistificar sobre o que significa ser discípulo, o que significa ser radical e o que significa ser discípulo radical. Mas antes, respondendo a pergunta: discípulos ou cristãos? Há diferença entre essas duas coisas? Há diferença? Não sei. Vamos descobrir. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14 e vamos ler um texto como base do nosso estudo nessa noite. Embora a gente vai falar sobre outras passagens bíblicas, a nossa abordagem vai ser uma abordagem bíblico-teológica, não necessariamente um sermão expositivo baseado apenas num texto, mas a gente vai permear outros textos, passar por outros textos. Vamos trabalhar a temática do discípulo radical e hoje apenas a mensagem introdutória. Então temos diante de nós muitos outros estudos que a gente vai fazer aí, como roteiro. Temos um roteiro grande como inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. E depois uma conclusão. Então hoje a gente apenas vai introduzir o estudo e eu queria que os irmãos lessem comigo Lucas capítulo 14, versículos 25 em diante. Lucas 14, 25 em diante. Aqueles que puderem me acompanhar. Lucas capítulo 14, versículos 25 em diante. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Quantas vezes esse texto usou o termo discípulo? Quantas vezes? Vamos lá? Vamos dar uma repassada aí? Primeiro versículo que aparece a palavra discípulo, versículo 20,
26, lá no finalzinho do 26, certo? Se alguém vier a mim e amar mais pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aonde aparece a segunda vez? 27. Quem não levar a cruz quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A outra vez onde aparece? 33. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Discípulo. 3 vezes aparece a palavra discípulo, só nesse trecho das Escrituras que lemos hoje aqui. Lucas 14, 25 a 35. Pergunta: por que discípulo e não cristão? Aparece aqui. Por que a palavra discípulo? Você sabia que no Novo Testamento os seguidores de Jesus são chamados de cristãos apenas 3 vezes? Eu fiz questão de ler esse texto, porque só nesse texto os seguidores de Jesus são chamados de discípulos 3 vezes. Só nesse texto. Mas em todo o Novo Testamento, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos só 3 vezes. É interessante porque tanto a palavra discípulo como a palavra cristão implica relacionamento com Jesus. Mas pela passagem ou pelas passagens do Novo Testamento, a gente tem visto que discípulo tem sido a maneira que os seguidores de Jesus têm sido chamados no Novo Testamento. A ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas, explicando que foi em Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso está registrado em Atos capítulo 11, versículo de número 26. E é interessante porque Antioquia era conhecida como uma comunidade internacional. E, consequentemente, a igreja também era uma comunidade internacional. E seus membros eram adequadamente chamados de cristãos, para indicar que as diferenças étnicas eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. Logo, a gente precisa entender por que eles foram chamados de cristãos, porque a igreja de Antioquia era uma igreja gentia, era uma igreja internacional, era uma igreja diferente daquela igreja judaica. E os discípulos de Jesus eram chamados de cristãos por conta das diferenças étnicas que neles se percebia. As outras 2 ocorrências da palavra cristão evidenciam que o seu uso estava ficando mais comum. Assim, quando Paulo, que estava sendo julgado diante do rei Agripa, o desafiou diretamente, Agripa clamou, lá em Atos 26, 28, dizendo: pouco me persuades a me fazer cristão, Agripa disse. E depois foi o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, que ele achou necessário fazer distinção entre aqueles que sofriam como criminosos, sofriam as perseguições como criminosos, e aqueles que sofriam perseguições porque eram cristãos, eram discípulos de Jesus, eram pequenos cristos. Isso está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16. E isso significava, antes de qualquer coisa, que aqueles homens, aquelas mulheres pertenciam a Jesus. Então, ambas as palavras, cristão e
discípulo, elas implicam nesse relacionamento que aquelas pessoas tinham com Jesus. Só que é importante que fique registrado aqui, irmãos, que a palavra discípulo, ela é mais forte, talvez, do que a palavra cristão. Pois, inevitavelmente, a palavra discípulo, ela implica entre o relacionamento de um aluno com o seu professor. É muito importante que a gente diga isso, porque o termo discípulo no grego é matetes. Matetes significa aprendiz, pupilo, aluno ou discípulo. A ideia é a de um aluno em contato com o seu professor, de um aprendiz em contato com o seu mestre, andando com o seu mestre. Aquele que está sob disciplina, debaixo da disciplina de um mestre. Logo, queridos, o discípulo genuíno é aquele que está andando lado a lado com o seu mestre. Durante os 3 anos do ministério público de Jesus, 12 homens foram os discípulos dele antes de serem chamados de apóstolos. Primeiro eles eram discípulos, depois foram chamados de apóstolos. Por que discípulos antes de apóstolos? Porque todos eles estavam sob a instrução do seu mestre, do seu Senhor. Talvez de alguma forma deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a responsabilidade de estarem sob disciplina. E sob disciplina aqui não é serem repreendidos, mas sob disciplina é estarem o tempo todo aprendendo, estarem o tempo todo caminhando com o seu mestre, estarem o tempo todo ao lado do seu mestre e do seu Senhor. E é interessante porque geralmente nós evitamos a palavra discípulo. A gente não costuma dizer, vai ali um discípulo de Jesus. A gente costuma usar a palavra cristão, a gente costuma usar a palavra crente, a gente costuma usar a palavra servo de Deus, varão, vaso, ungido. Tem outras palavras aí que a gente usa? Vaza, abençoado, abençoada. Mas dificilmente a gente costuma dizer, vai ali um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos voltar a considerar a igreja como uma comunidade de discípulos. O propósito aqui não é outro, senão de nos trazer essa urgência, essa necessidade de novamente considerarmos a igreja como uma comunidade de discípulos. Eu vou repetir o que eu ouvi da missionária de Mel Williams. Eu falei aqui na última vez que eu preguei na igreja. Preguei não, dei uma palavra no final. Quem pregou foi o pastor Jorge. Não, pastor Jorge? Quem foi que pregou nesse dia? Foi o pastor Jorge. Não foi? Não me lembro. Quem foi que pregou? E eu depois, eu dei uma palavra. Foi domingo retrasado. Quem foi que pregou, gente? Me ajuda aí. Hein? Ismael? Não. Foi a Patrícia, isso mesmo, foi a Patrícia. Eu já tinha dito antes. Foi a Patrícia, obrigado. É a memória, gente.
A minha memória, ela é tão forte quanto um papelzinho amarelado escrito com uma caneta bem fraquinha. Amados, a Edmel Williams disse uma coisa que eu fiquei muito impactado. Eu repito aqui, eu faço questão de repetir para que os irmãos entendam o propósito de nós estarmos estudando esse assunto aqui ao longo desse ano. Ela disse que ela, quando perdeu seu esposo, ficou viúva, ela decidiu entregar-se nas mãos do Senhor para ser usada no morro Dona Marta. E ela chegou para o seu pastor, ela falou que dava muito trabalho para o seu pastor. E ela disse assim: pastor, eu quero ir trabalhar no Dona Marta, morro Dona Marta. E aí o pastor: você está maluca? Você está doida? Tem tanto lugar para você trabalhar, você está doida? E ela insistiu e foi. E ela disse que começou muito devagar, começou o trabalho com crianças, as crianças levaram ela para dentro da comunidade, e ela começou a trabalhar com pessoas mais velhas, e assim se tornou ali uma missionária dentro daquela comunidade. E ela disse que muitas coisas Deus começou a fazer naquele lugar, muitas coisas maravilhosas. Ganhando as crianças para Jesus, houve a questão da pacificação, depois teve essa questão das Olimpíadas, aí o governador fez quadras poliesportivas lá dentro, projetos esportivos e outras coisas mais. Eu sei que o morro foi pacificado e tal, mas ela disse assim: é muito fácil pacificar o morro, depois o morro já está pacificado pelo Evangelho. Mas tudo bem. Mas ela disse que uma vez uma pessoa chegou para ela e falou assim: olha, Edmeia, tá bom, seu trabalho já foi concluído, porque o índice diz aí, as estatísticas dizem que 80%, 87% exatamente, né, do morro já está evangelizada, o pessoal já é crente. Seu trabalho já está concluído. Ela falou assim: não está concluído. Eu não estou satisfeita que 87% do morro Dona Marta é cristão. É crente, é membro de igreja. Ela disse: eu quero que 100% do morro Dona Marta seja um discípulo de Jesus. 100% dos crentes sejam discípulos de Jesus. E ela concluiu dizendo: fazer crente, membro de igreja, evangélico é fácil. E isso ia parar no meio do caminho. Mais complicadas e perigosas. Exatamente. Ela disse assim: a metade do caminho eu percorri. A metade do trabalho foi feito. Nós temos 80%, 87% de crentes, de evangélicos, mas não temos discípulos. Fazer evangélico é parar no meio do caminho. Os irmãos estão entendendo? Há muitas igrejas, irmãos, repletas de membros, repletas de evangélicos, repletas de crentes, quiçá cristãos. Mas a pergunta que se faz é: são verdadeiros discípulos? Estão aprendendo, estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão produzindo? Estão fazendo outros discípulos? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. O termo discípulo, ele é um homônimo. O que seria um homônimo? Pressupõe um homônimo, a questão do discipulado. Se a gente falar discipulado, a palavra discipulado, que é um homônimo, a gente vai dizer o seguinte, que é um termo cujo significado ele é duplo. Por isso que é homônimo. É uma palavra só que possui dois significados. Porque quando a gente fala de discipulado, a gente pode pensar no ato de seguir a Jesus. Eu sou um discípulo porque eu sigo a Jesus. Eu sou um discípulo porque eu tenho sido discipulado. Então eu estou participando do discipulado. Eu sigo Jesus. Só que a palavra discipulado também tem um outro significado, que é o significado não de
seguir a Jesus, mas o significado de ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. O discipulado não para no ato de seguir a Jesus, mas ele continua no ato de ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. O ato de ajudar outras pessoas a serem seguidoras de Jesus. No primeiro significado, eu sou o discípulo que tenho a minha vida discipulada. No segundo significado, eu sou o discípulo que discipulo outras pessoas. É vida que discipula, não vida que é discipulada. Num primeiro momento, eu sou alguém que sou ajudado por outras pessoas, por outros discípulos. Eu sou discipulado por alguém. Eu sou discipulado pelo pastor. Eu sou discipulado pelo diácono, pelo irmão, pela liderança, por um irmão mais experiente que eu. Mas depois eu me torno uma pessoa madura que discipula outras pessoas. Eu sigo, depois eu guio, oriento, ajudo. A primeira coisa depende da segunda, e a segunda depende da primeira, e assim por diante. O fato é que um seguidor de Jesus é aquele que segue seus passos. Um seguidor de Jesus é aquele que age conforme os seus ensinos. O seguidor de Jesus é aquele que vive como Jesus viveu. O seguidor de Jesus é aquele que relaciona-se pessoalmente com Jesus, como seu Salvador, como seu Senhor. O seguidor de Jesus é aquele que ele está ao lado de Jesus para aprender como Jesus fez, para andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, fazer o que Jesus fez. Ser discípulo é algo maravilhoso. Agora, há uma resposta ideal ao amor de Deus por nós, que nos alcançou e que nos fez discípulos, que é a resposta de ser um discípulo que discipula outras pessoas. Uma pessoa que, ao ser alcançada, ao ser impactada, ao ser transformada, ao ser ensinada, ao crescer e amadurecer, se coloca nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas a chegarem neste nível de espiritualidade. Isso é muito importante, gente, porque a gente tem que se preocupar com o fato de afirmarmos ser cristãos, crentes, evangélicos, e alguns até afirmam: eu sou discípulo de Jesus. Mas a gente tem que se preocupar com o fato de afirmar isso e não provocar em Jesus Cristo as seguintes palavras que ele disse aos discípulos naquela época do Novo Testamento. Sabe o que ele disse aos discípulos? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Lucas 6:46. É possível alguém dizer: eu sou crente, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, mas não fazer o que Ele manda. E aí, meus irmãos, a gente tem que se preocupar com essa temática. Eu repito, eu nunca vou me cansar de repetir isso enquanto eu for o pastor desta igreja. Quais foram as palavras finais de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, antes de subir assunto aos céus, aos seus discípulos? Ele disse: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho todo o domínio e tenho todo o poder nos céus e na terra. E porque eu tenho todo o domínio, todo o poder nos céus e na terra e toda a autoridade nos céus e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações. Ide, preguem, ensinem, evangelizem, compartilhem da fé com outras pessoas. Jesus disse, nas suas últimas palavras, antes de ser assunto aos céus, que o desejo do coração dele era que os discípulos continuassem a sua missão.
Eu volto à pergunta do texto de Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu espero que vocês façam? Por quê? Eu vou transformar essa pergunta numa pergunta mais contemporaneizada. Por que tanta gente nos dias de hoje dizem, sou evangélico, você é cristão? Sim, sou cristão. Evangélico? Sim. Membro de qual igreja? Congregacional de Vila Paraíso, Congregacional tal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Para não ficar só na nossa igreja aqui também, né? Ficar pesado demais, né? Você é crente? Sou crente. Crê na Bíblia? Crê. Crê em Deus? Creio. Mas você tem feito o que Deus manda você fazer, que é fazer discípulos de todas as nações? Então, meu querido, minha querida, ser cristão significa ser discípulo. Não há cristãos genuínos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo. Ser discípulo de Jesus significa fazer outros discípulos. Não há discípulos de Jesus que não o sigam. Não há discípulos de Jesus que não façam outros discípulos. Os irmãos estão entendendo a lógica? Porque se ser discípulo é andar com o mestre, para aprender com o mestre o que se deve ser feito, é fazer o que o mestre mandar. Eu volto naquela brincadeirinha, lembra do mestre, o que o mestre mandou? Quem já brincou do mestre mandou? Como é que é a brincadeira mesmo, gente? Tudo que o mestre mandar, faremos todos, né? Como é que é? Tem até o rebete, viete ao frade, não sei o que, como é que é? Me ajuda aí, gente. Pessoal da antiga. Não, pessoal da não. Aí ninguém vai ajudar. Se eu falar o pessoal da antiga, ninguém vai ajudar. O Ronaldo é o primeiro. Não, antiga não. Eu sou novo, sou recente. Né? Pessoal da antiga, pessoal que pulava elástico na rua, pessoal que rodava peão. Fazeremos todos. Fazeremos. Irmãos, não era assim na brincadeira? Então, se era assim na brincadeira, que dirá na coisa séria, né? Jesus, irmãos, é aquele que, quem caminha com ele, aprende com ele e faz exatamente o que ele fez. Nós estamos tratando aqui do substantivo discípulos. Discípulos. O que significa ser discípulo? Vamos lá, vou dar vou abrir um parênteses aqui e vou perguntar aos irmãos. O que os irmãos acham que na prática, significa ser um discípulo de Jesus? Vamos lá. Calma, cada um de uma vez, gente. Cada um de uma vez. Espera a sua vez falar. Claudinha vai falar primeiro. Vai, Cláudia. O que significa ser um discípulo? Uma coisa, na prática. Eu já falei que já dei muitas pistas, muitos sinais. Mas assim, o que Jesus fez, eu tenho que fazer. Vamos lá. Obedecer a Deus? Ao mestre? Vai lá, Cláudia. Fala, Cláudia. Amar a Deus como ele deve ser amado. Amém. Outra pessoa. Quem mais? Amar o próximo. O discípulo tem que amar o próximo. Sim ou não? O que mais, irmãos? Buscar conhecer a vontade de Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Quem mais? Perdoar as pessoas. Porque o perdão não é opção. É opção? Não. Jesus perdoou os seus ofensores. Quando ele estava na cruz sendo apedrejado, ele perdoou. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. E é interessante que na oração do Pai Nosso é assim: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoar não é uma opção, é um mandamento. Se o mestre mandou, eu tenho que perdoar. Eu sou um discípulo. O que mais? O discípulo, ele olha para o mestre e ele reproduz o mestre. Fala, querida. Carregar a cruz e seguir Jesus, imitar Jesus. Olha só que legal essa dinâmica aqui, gente. Presta atenção. Qual é o processo do discipulado? A dinâmica do discipulado é essa daqui. Jesus faz e eu observo ele fazendo.
Jesus faz e me convida para fazer junto com ele. Jesus agora manda eu fazer. E ele me ajuda a fazer. Depois ele me manda fazer, ele me observa fazendo. Eu estou vendo o Volney como alguém que é um obreiro do Senhor, valoroso, e eu quero aprender a ser um obreiro valoroso como ele é. Eu quero ser discipulado pelo Volney, eu quero ser um discípulo do Volney, porque ele é um discípulo de Cristo, ele imita Cristo, e ele pode dizer como Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser discípulo é ser um imitador de Cristo. Então eu caminho com o Volney para ser um discípulo do Volney, ser discipulado pelo Volney. Quando eu olho o Volney fazendo, eu vejo, eu admiro, porque o discipulado pressupõe essa admiração. Que bênção, olha como é que ele é uma pessoa dedicada, olha como é que ele ama a palavra de Deus, olha como é que ele acolhe as pessoas, olha como é que ele discipula as pessoas, olha como é que ele prega o evangelho para as pessoas. Eu caminho com ele, eu ando com ele, eu estou ao lado dele, eu estou observando o que ele faz. Só que depois o Volney, eu sou o discípulo, ele me ensina a fazer junto com ele, ou seja, ó, eu vou fazer isso aqui, você faz junto comigo, tudo bem? Ó, tá vendo? Ó, estou fazendo, você está fazendo junto. Só que depois o discipulado avança. De que maneira? Eu aqui faço agora e ele só vai me dar o suporte. Só me dá o suporte. Depois eu vou fazer sozinho, ele vai observar, supervisionar eu fazendo. E aí, gente, o discipulado continua na sua dinâmica. Agora eu vou discipular outra pessoa, a pessoa vai amadurecer para discipular outra pessoa, e assim sucessivamente. Entenderam? Discipulado é isso. Agora, irmãos, a gente precisa ir avançar aqui nessa questão do discipulado. Avançar. Porque existe ao lado do substantivo um adjetivo. Nós tratamos até agora do substantivo discipulado, agora do discípulo. Agora vamos tratar do adjetivo radical. Por que radical? É a série que a gente está trabalhando aqui. Discipulado radical, discípulo radical. Por que radical? O que significa radical? De onde surgiu isso? Ah, pastor, radical é um projeto que tem aí nas igrejas rodando. Eu digo para você.